Olá, pessoal! No nosso vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o princípio aditivo da contagem, que é um outro princípio que existe quando o assunto envolve contagem. Em vídeos anteriores, nós estudamos sobre o princípio multiplicativo, entendendo a teoria e a prática de como que ele funciona. Mas provavelmente vocês devem estar se perguntando, mas como que eu vou saber se eu vou usar o princípio multiplicativo ou o princípio aditivo da contagem? A regra é bastante clara e é muito interessante vocês terem conhecimento dela. No caso, guardando na mente, no coração de vocês, porque é uma coisa bem simples e que faz toda a diferença. Inicialmente, eu vou apresentar para vocês de um modo mais teórico essas regrinhas e também vou explicar como que funciona o princípio aditivo. E em vídeos posteriores, eu trago essas diferenciações de uma maneira mais prática, ok? Então, vamos lá. As regrinhas que a gente tem aqui é sobre os conectivos, o conectivo e o conectivo ou. Sempre que eles aparecer, no caso, conectivo e aparecer no enunciado, nós vamos tratar a situação usando o princípio multiplicativo. E toda vez que o conectivo ou aparecer, nós vamos utilizar o princípio aditivo, certinho? Mas então, o que seria esse princípio aditivo de uma maneira mais teórica? Sejam A e B conjuntos disjuntos. O que é conjuntos disjuntos? São aqueles conjuntos que não têm a intersecção. Que é comumente, assim, quando a gente começa a introduzir conjuntos, é muito comum a gente ter um conjunto, por exemplo, D, um conjunto E, e essa área aqui que é comum, ó, ela é chamada interseção. Então, no caso dos conjuntos disjuntos, ela não vai aparecer de uma maneira separada esses conjuntos, e como está sendo representado aqui embaixo, ó, conjunto A, conjunto B, eles não têm elementos comuns, correto? Se A possui M elementos e B possui N elementos, então a união A com B possui M mais N elementos. O que isso quer dizer? Vamos traduzir isso. A gente considera um conjunto, né, dois conjuntos ou mais, um conjunto A e um conjunto B. Nesse conjunto A, de uma maneira bem ilustrativa, nós temos triângulos. No conjunto B, nós temos losangos. E observem aqui que não é a mesma figura, então a gente subentende que são coisas totalmente diferentes. E para reunir eles, fazer a união desses conjuntos, basta colocar a quantidade de triângulos que tem aqui nesse conjunto daqui e a quantidade de losangos que tem aqui. Ou seja, eu somei a quantidade de triângulos com a quantidade de losangos e reuni no mesmo conjunto. Então, na contagem, a gente vai ter um problema que a gente vai reunir as possibilidades, dividindo ela em casos e, posteriormente, obter o total de maneiras possíveis para organizar, enumerar aquela situação, ok? Nos próximos vídeos eu vou trazer exemplos práticos para a gente entender melhor em nível de profundidade o princípio aditivo e as diferenças dele com o princípio multiplicativo.